Matheus aqui. Que cronógrafo os senhores recomendam? Que cronógrafo os senhores recomendam? Bom, depende da grana que você tem, né? Exatamente, Cara, né? Fala aí, Marcão. eu tenho o Garmin. Para mim, atende perfeitamente, mas não é algo barato. Então. Entendeu? O Valdo tem, por exemplo, o Valdo tem acho que 4, né? Porque ele tem Não, um aí que é em duplicidade. eu tenho Ele 3. tem 2 Garmin que ele ganhou na rifa lá tal. Mas o Valdo tem até mais experiência para explanar sobre isso. Inclusive, tem alguns fabricantes novos aí que vêm no mesmo modelo do Garmin. Então. Agora, cara, vai depender muito do seu bolso. Então, o cara que está começando, Matheus, não sei se é o teu caso, tal, né? Tem esse cronógrafo chinês que eu também tenho um, né? Que ele usa uns LEDs, Tem uns 2. LED, uns LEDs. Não, o primeiro, né? Que eu tô falando. Porque o outro, ele também usa o LED, mas ele é opcional, né? O Mas é chinês chinês, também, né? não, o outro que eu tenho é americano, né? O outro Ah, que eu é? tenho aqui não é Achei que era chinês. chinês. Então, o primeiro que eu tenho, que é o chinês, que até o Renato também tem, ele funciona muito bem, né? A única coisa dele é que as antenas ali, o lugar onde você atira entre as antenas, ele é curto. Então tem todo um sistema, né, para você tem que igual o Celso fala, tem que ter um setup, né, quer dizer, uma configuração para você atirar, colocar um alvo atrás, né, não é chegar e sair dando tiro, né, que nem eu já tirei, acertei a antena, acertei o cronógrafo, depois eu reconstruí ele, né. Ele tá funcionando, tá. A partir desse cronógrafo chinês aí que o Renato tem, ele usa aí com frequência para cronografar as munições dele. Depois eu comprei um Procron, que ele inclusive tem comunicação com o celular via Bluetooth, inclusive o software dele eu considero até melhor do que o do Garmin, e ele já tem as antenas maiores, tem o vão melhor para você atirar. Eu até fiz aí um upgrade, eu acho que esse cronógrafo eu vou até acabar vendendo ele, né. Porque agora eu tenho o Garmin, eu não uso mais ele, quer dizer, tá aqui encostado, podia alguém estar usando, eu eu vou acabar até vendendo esse Procrono meu aqui, né. E aí agora a gente tem o Garmin, né, o Garmin foi um amigo, o Wilton, que trouxe para mim dos Estados Unidos, eu paguei $600, só que quando eu paguei $600, o dólar não estava tudo que está hoje, né, acho que estava R$ 4 quando eu comprei, então eu paguei mais barato na época, né. Hoje em dia, eu não sei quanto que está o dólar, igual o Marcão falou, tem mais 2 fabricantes, que agora eu não vou lembrar de cabeça, fazendo o mesmo tipo de cronógrafo, né. O cronógrafo que a gente está falando, o Garmin, ele trabalha que nem um radar. Se você escrever Garmin cronógrafo no Google, você vai ver. Então você não precisa mais atirar entre as antenas, porque o cronógrafo que você atira entre as antenas, ele é igual radar de carro, né? Você passa pelo sensor, a munição ela passa por aquele sensor. O cronógrafo das antenas, ele tem 2 sensores. Então ele mede a sombra de um projétil quando passa entre os 2 sensores. Infravermelho. Isso. Ele tem ali os LEDs de emissão e de recepção, então ele mede ali a velocidade e calcula. O Garmin, ele trabalha como radar, ele fica aqui atrás, em cima da bancada, você atira, então ele tem o efeito do radar do automóvel lá, né. É porque tinha o radar de solo, o radar aquele que é de solo, que tem lá o radar que fica num postinho, que passa e mede o movimento do carro, né. O do radar é aquele que fica o como é que fala? O guarda fica com aquele radar apontado para o carro, quando o carro vem vindo, ele faz a marcação e sabe a velocidade. Que é igual esse o do Garmin. O do Garmin fica em cima da plataforma ali do tiro e você atira e ele capta a velocidade ali. É muito mais tranquilo, porque você não tem aquele medo de acertar o cronógrafo, né. Mas que nem o Renato. Quem O nunca Renato atirou num usa cronógrafo? quem nunca atirou no cronógrafo, um dia vai atirar, né, se usar esses de antena. Eu tinha todo um setup, né. Como o cronógrafo que o Procrone, ele comunica com o celular, o que que eu fazia? Eu colocava uma base de ferro na frente do cronógrafo
E aí eu não precisava ficar olhando para o cronógrafo, eu só precisava olhar para o celular. E aí as antenas ali, eu troquei as antenas de aço de plástico, quer dizer que se pegar o tiro na antena, não vai quebrar o cronógrafo, vai quebrar só a haste. Então eu fui procurando um jeito para me dar. Depois que eu coloquei as antenas de plástico, fiz tudo isso, nunca mais acertei o cronógrafo. Eu vou te falar uma coisa. Aproveitando, Valdo, desculpa, eu ponho só para aproveitar o gancho do Valdo. Essa atualização que o Valdo fez pode salvar todo mundo que tem esses cronógrafos de haste, de metal, porque esse metal dessa haste ele vai diretamente na placa do cronógrafo. Então, quando você aperta a haste, ele quebra a placa. Ele não quebra só não entorta a haste, quebra a haste, ele quebra a placa. Então, quem puder fazer a troca por uma haste de plástico, que se caso um tiro bata nele e quebre só a haste, o cara não perde o cronógrafo. Eu fiz o Valdo atualizou o cronógrafo dele e ficou muito bom. Eu fiz com policarbonato, né, que é um plástico, é um poliuretano, né, rígido. E aí, vamos supor, rígido e ele é quebrável, né? Se o projétil bater nele, ele quebra. E aí, quer dizer, não vai jogar o cronógrafo no chão, não vai ter o problema do cronógrafo cair no chão, vai quebrar a haste, mas aí depois você põe outra de plástico lá e acabou, né? Oi, fala. O que eu ia falar é o seguinte, até responde a pergunta que ninguém fez. Qual é a distância ideal para um cronógrafo ficar do disparo? Depende do tipo de cronógrafo, né? Depende, não. Aquele de anteninha, de antena. O Garmin não, Garmin é outra coisa, é outro mundo. Não, ele também tem uma distância, mas normalmente vai depender do fabricante, tá, Opoim? Que eu saiba, são 3 metros. O Garmin ele pode estar do lado do seu equipamento. Sim, Garmin, mas ele tem que estar... mas ele tem que estar 15 polegadas, 30 polegadas no máximo, entendeu? Ele não pode estar... Porque senão ele pega o tiro da baia do lado. Ele tem que estar ali muito próximo, ele tem que estar 15, 30 polegadas. Cada fabricante tem a sua especificidade. Então, assim, tem cronógrafo de antena que eu vi, o cara tem que pôr a 3 metros. Para, inclusive, a fuligem da pólvora também não fazer sombra. Então, vai depender muito de cada fabricante. Esse ponto que eu quero chegar. O cara acertar um cronógrafo a 3 metros é a antena do cronógrafo a 3 metros. Mas por incrível que pareça, né? Assim, uma gatilhada. Eu acho que a pessoa fica nervosa, tá lá. O meu eu punha a 2 metros, funcionava bem, a 2 metros. Eu acho que deve ser aquela pressão psicológica. Será que eu vou acertar no meio? Não adianta, Valdo, a pessoa comprar o cronógrafo e não usar. Entendeu? Tem quase uma pessoa que pega e ganha o cronógrafo, tem quase um ano e não usa o cronógrafo. Esse é um problema também. Então, o que é da questão é assim, a pessoa tem que treinar bastante para ter ali uma confiança na hora de dar o tiro, colocar um alvo atrás com uma obreia, para você ter um lugar onde você vai fazer a visada, entendeu? Você não pode atirar no cronógrafo sem ter uma referência atrás. Porque senão as antenas ali, a partir de 3 metros, inclusive se elas for cromadinha e tal, você perde um pouco da referência, né? Então por isso que a gente coloca, né, um papel atrás, que nem um alvo, né? Pode ser até um alvo, mas uma referência para você dar o tiro. Não é que você vai treinar, mas pelo menos o seu tiro vai agrupar ali mais ou menos um diâmetro aí de umas 3 polegadas no máximo. Valdo, como é que eu faço, Valdo? Com esse cronógrafo Xing Ling lá. Como eu tenho medo de acertar ele, eu faço 10 cargas faço 10 cargas com uma quantidade de pólvora, 10 cargas com um pouquinho a mais, né? Vou fazendo 10, porque eu uso 5 para passar no cronógrafo. Eu não faço mira. A minha questão é que não acertar o cronógrafo. Então, 5 eu uso para medir velocidade. E as outras 5 eu uso para testar agrupamento. É assim que eu faço. Então, porque assim, se a pessoa... Eu não consigo testar agrupamento e cronógrafo ao mesmo tempo. Então, porque essa questão de não querer acertar, medo de acertar o cronógrafo. Porque assim, a pessoa precisa fazer uns treinamentos para acertar a empunhadura, tal, para pelo menos ter um pouquinho
mínimo de precisão seja, né? Porque a pessoa, conforme ela vai atirando lá no alvo, ela vai, vamos supor, se ela tá ali atirando e agrupando ali 3 polegadas, vai 4 polegadas no máximo, porque o diâmetro do cronógrafo ali acho que dá umas 5 polegadas. Então, se você dá um tiro lá no alvo vermelho, no aqueles colorido, e você acerta dentro do alvo, ali, se você faz o agrupamento ali de 5 tiros ali dentro, você pode atirar no cronógrafo que você não vai errar, cara. E outra, quando você tem mais confiança, porque as pessoas às vezes acertam o cronógrafo por medo de acertar ele. Fica nervoso na hora e aí acaba acertando, não é porque é ruim de tiro, não, porque desequilibra, o emocional desequilibra o tiro mesmo, entendeu? A pessoa tá nervosa, tal. Pode ver, isso acontece com nós lá no TPM. Você erra o prato, fica nervoso, aí você dá 3, 4, aconteceu comigo ontem, você dá 3, 4 tiros num prato e não derruba ele. Por quê? Porque você ficou nervoso, mexeu com o seu emocional, entendeu? Né, Marcão? Fui lá, tirei rápido em 3 pratos, chegou no último, eu dei acho que 3, 4 tiros e não acertei o prato. Acabou a munição, e puta, eu fiquei puto da vida, porque eu errei. E você acaba, o desequilíbrio acaba te fazendo errar, né? Não é porque você. Vamos ponderar. Na verdade, você estava tentando acelerar, baixar tempo, né? Então, por isso que você ficou bravo e você não estava só atirando, você estava tentando realmente baixar tempo. Porque se for E aí, atirar quando assim, você errou no último prato, você ficou muito puto e começou a dar tiro que nem um doido lá. Eu falei, meu Deus. parecia que era uma metralhadora.